No meio do Atlântico, tem um lugar longe de tudo que sempre chamou por mim. O meu nome é João Kopke e sou um surfista e documentarista apaixonado pela natureza. E por isso, Fernando de Noronha viveu em mim de muitas formas diferentes. Tripulação, preparar para o pouso. Com os desafios que nascem do diálogo entre o humano e o natural, entre quem vive e trabalha na ilha e quem está lá de passagem, surgem perguntas. Será possível retirar da natureza e devolver ao mesmo tempo? Continuará sendo a história de Fernando de Noronha um conto de inspiração ou uma advertência? A nossa viagem foi feita entre essas perguntas e as respostas que nessa ilha, tão pequena mas tão abundante, nos mostra que não somos só turistas, nem estamos só de passagem. E assim, a ilha nos transforma sem querer em mensageiros. Eu acho que nós já fomos muito felizes em lugares muito mais feios do que esse. Então esse começo tem tudo para dar certo. O meu nome é João Kopke, eu sou luso-brasileiro, sou filho de pais brasileiros, nascido em Portugal. E a minha vida tem sido até hoje, entre outras coisas, surfar. Então Fernando de Noronha, no meu imaginário, sempre foi uma espécie de sonho de criança. Primeiro por causa das ondas, mas depois, talvez por algo mais. É que essa ilha, de tudo o que eu ouvi até agora, é um lugar único no que toca ao impacto, à sustentabilidade e à conservação, que acabam por ser temas, talvez os temas da nossa vida. E da minha, muito em particular, que me apaixonei por tudo o que, de alguma forma, tem um impacto positivo no nosso planeta. Afinal de contas, o que eu mais gosto de fazer nessa terra depende tanto, mas tanto da natureza e do mar. E essa ilha acabou por ser um exemplo de tantas coisas boas. Mas eu sei que ela também é uma ilha em mudança, que ela é uma ilha que enfrenta desafios. Então o que é que nós viemos fazer aqui? Eu sei que nós viemos surfar, claro, mas nós também viemos mergulhar, nós viemos conhecer todas essas paisagens inacreditáveis que a ilha tem para nos dar, viver a cultura e as pessoas que compõem a ilha, mas também os projetos que essas pessoas montaram, projetos que de alguma forma são um potenciar de tudo que essa ilha tem de bom ao nível da conservação e do impacto e da sustentabilidade. E por isso, vamos explorar essa ilha viva? Agora, só não sei por onde, mas vou descobrir. Talvez seja bom começar pelo começo. Nós estamos aqui principalmente por causa de uma pessoa, o surfista ou chefe, Dário Costa. A forma como ele se vê num determinado dia vai depender de como o mar amanheceu. Como com todas as viagens com o Dário, essa começou com vai ter altas ondas aqui a semana que vem, bora pra cá. Tudo na vida do Dário está intimamente ligado com o mar, desde a decisão de vir pra cá até aos pratos que compõem a ementa do seu restaurante. Mais tarde ou mais cedo, pessoas com uma ligação tão forte com a natureza acabam sendo atraídas para a conservação. Das palestras aos ingredientes que utiliza, o Dário cada vez mais é uma voz a ser ouvida, quando a conversa é a boa utilização dos recursos que o mar nos dá. Mas esse não é o Dário. Esse é o Marlos, que traz algum do peixe oriundo dos mares da ilha e que o Dário confecciona. Ah, esse é o Dário. Os restaurantes que existiam aqui, não que eram ruins, pelo contrário, mas eram restaurantes que são muito iguais, assim, e, no entanto, muito diferente do tipo de trabalho que eu exerço. É um trabalho bem simplista, assim. Eu gosto de servir peixe na brasa com azeite e sal. E aí eu notei, uma oportunidade profissional muito grande. Abrir um restaurante aqui eu acho que seria golaço. E aí eu acabei conhecendo meu sócio e
nem 2 meses depois eu estava aqui de volta já para entender, né, a parte do lugar, como seria, onde seria o restaurante, etc. E aí a mágica aconteceu, porque no primeiro dia que eu cheguei, o meu sócio na época estava um pouquinho ocupado, ele falou assim, olha, eu tenho umas coisinhas para fazer, vai relaxar, vai pegar tuas ondas. Ele sempre soube que eu era surfista e tal, ele vai pegar tuas ondas e à noite a gente sai para jantar. E eu caí bem no dia que tava rolando o swell, justamente no bode. Eu cheguei lá e falei, cara, eu vou ficar nesse lugar para sempre. Mas por que falar de surf quando o tema aqui é turismo e sustentabilidade? Pode parecer um tema de nicho, mas não é nenhum exagero dizer que a ilha, sem o surf, não seria o que é. Existem histórias de surfistas explorando a ilha durante a sua ocupação pelos militares, na década de 70. Mas foi em 81, quando a ilha abriu as portas e portos ao mundo, que o turismo e o surf nunca mais largaram a mão um do outro. Muitas das primeiras pessoas que exploraram Noronha e a sua natureza fizeram isso enquanto buscavam o que hoje é talvez o melhor palco para o surf no Brasil. Surfistas são pioneiros em mostrar lugares porque a fome de ondas nos leva até o fim do mundo, se precisar. Se você não pega onda, não queira viajar com surfistas. O turismo na ilha se diversificou. A partir das descobertas desses primeiros exploradores, se criaram áreas de proteção e preservação com níveis diferentes. Mas entendeu-se desde cedo que era a natureza quem trazia a gente para cá. Então pensa que esses tubos que a gente pegou logo no segundo dia da viagem não são só algumas das memórias surfísticas mais bonitas que eu tenho guardadas. Elas são ondas de uma importância quase histórica. Aliás, essas ondas foram tão importantes que sem elas eu não teria conhecido um dos personagens mais acarinhados dessa ilha. Alguém que guarda a ilha com muito carinho também. Adailton é o nome ao qual minha mãe me deu e essa ilha me ofereceu o Budai. Eu pratico e faço tudo o que tem para ser feito, cara. Seja na parte de correr, ou jogar bola, ou surfar, ou fazer trabalhos ambientais. Trabalhei no Projeto Golfinho, agora trabalho exatamente no Projeto Tamar, com a conservação das tartarugas. E sou guarda-vida também, tomo conta das praias em algumas regiões daqui de Noronha, algumas praias de Noronha. E toda essa essência do que Noronha me ofereceu, eu acho que eu estou só devolvendo. Minha mãe, ela me ensinou a pescar, eu e o meu irmão. Então ela sempre teve essa parte dela de ensinar do nosso sustento, a nossa sobrevivência. Então, cara, antigamente eu já me alimentei de tartarugas marinhas. Então não foi um prato que na minha mesa ele foi fundamental, não, mas era uma pesca. Então a gente pescava, produzia, comia. E hoje em dia eu faço a proteção dela e me dá muito mais retorno, tanto visual como financeiro, como parte da minha vida. Então o animal vivo ele é mais valioso do que ele morto. Foi tudo da energia da ilha que minha mãe veio, produziu essa energia, devolveu para os filhos e a gente só está retribuindo de novo para ele. Então, trabalhar com conservação, para mim, eu acho que é um ponto fundamental. O Budai é a prova viva de que alguns projetos podem mudar comportamentos e até práticas culturais a níveis muito profundos, se trouxerem alternativas interessantes. Hoje, sabe-se que a conservação funciona muito melhor se não proteger apenas o ecossistema, mas também quem depende dele. E o Projeto Tamar tem sido um dos mais bem-sucedidos em fazer com que antigos pescadores ou caçadores se transformem em guardiões. Mas o Budai se ofereceu para nos mostrar como o Tamar em Noronha não impacta só a ilha e quem é da ilha, mas também quem está de passagem e leva a mensagem do Tamar para todo lado. Já deu para ver que a visibilidade ela não vai estar das melhores, não vai estar tão perfeita para a nossa atividade. Essa época do ano é normal, porque é a nossa época de ondas e temporada de surf. Então dificulta um pouco do nosso trabalho. Busquem uma sombra tranquila, após 15, 20 minutinhos ali que a gente fizer todo o mapeamento, a gente vai trazer a tartaruga para cá e vai apresentar todo o nosso trabalho para vocês, tá bom? Então aqui não é uma coisa que a gente faça tão rápido, bote ela dentro d'água que vocês não consigam observar, bater foto e até mesmo fazer perguntas sobre o nosso trabalho, tá bom? Então fiquem na sombrinha, não se maltratem tanto, se quiserem entrar dentro d'água tá tranquilo. A gente vai entrar agora, daqui a uns 15, 20 minutinhos a gente tá voltando. É assim mesmo. Melhor detergente que tem.
gente não vai pegar um animal, vai prender para que as pessoas possam vir e ver aquele animal preso. Não, a gente vai tratar no seu ambiente natural mesmo. A gente faz toda a parte médica ali, a consulta médica, como a gente diz. A gente dá uma identificação ao animal, a gente faz com que ele seja conhecido. Para que vocês fazem isso? Gente, as tartarugas marinhas são animais altamente migratórios. Teve animais que foram capturados por a gente aqui, marcados e foram encontrados na África. E como que a gente soube? Através dessa marcação, pois a parte de trás tem a caixa postal do Projeto Tamar. E as pessoas entram em contato com a gente. Só é como se fosse botar um brinco. Não vem dizer que não dá uma fisgada, dá. Mas a cartilagem... Mas é toda a parte da cartilagem dela. Por isso que tem também até o fator de juvenil. Quando ele é muito pequeno, menos de 30 centímetros de casco, a gente acaba não botando nela. Até onde o animal vai, então entender disso e vocês acompanharem todo o nosso trabalho de identificação do animal é muito importante, que aí a gente consegue tocar no coração de cada pessoa para entender que não é um animal que pode ser caçado, é um animal que pode ser mexido, tocado. Então essa parte de conservação que a gente faz ali na areia da praia, aberta ao público, cara, eu acho que é uma sementinha que a gente sempre colhe um pouco mais para frente. A relação entre a ciência e o turismo em Noronha é tão próxima que, enquanto buscávamos a tartaruga com a equipe do Tamar, passaram por nós vários grupos de turistas tentando explorar os naufrágios do porto e os seus habitantes. Pessoas que estão pela primeira vez respirando ar comprimido convivem a poucos metros com grupos de investigadores. Claro, ninguém tem os mesmos olhos que o Budai no que toca a encontrar animais camuflados dentro d'água, mas é impossível não ver coisas incríveis no mar de Noronha. E eu também queria passar e mostrar essa experiência antes de continuar essa história. Tubarões. Quando eu era mais novo, só um pensamento de um animal como esse embaixo d'água ou a sua sombra passando por baixo da minha prancha fazia a minha espinha gelar. E só depois de começar a mergulhar é que a minha percepção dos tubarões começou a mudar. Acredito que o Fábio, o mentor de um projeto que pode parecer controverso no primeiro olhar, tenha tido uma experiência semelhante, que começou a germinar aqui, em Noronha. Fernando de Noronha, com certeza, é o melhor lugar do Brasil para mergulhar. Eu vim parar na ilha por conta do mergulho, né? A primeira vez como turista ainda, que já era um destino de sonho fazia um tempo. E aí vim, fiz o curso para vir para cá. Aí alguns anos depois eu voltei já para me estabelecer aqui, trabalhando com o mergulho. Quando você fala, eu quero proteger tubarão, muito rapidamente vem a pergunta, por quê? Né? Se eu falo que eu quero proteger tartaruga, ninguém pergunta por quê. Parece meio óbvio. E o tubarão não é tão óbvio assim. Então, é um desafio a mais. Eu, como falei, né, como mergulhador, a maioria dos mergulhadores autônomos, né, mergulhador de cilindro, que vê, que convive com o tubarão, se encanta pela elegância, pelo desenho dele, pelo jeito que ele te olha, tem um certo lado meio místico, né? Assim, então, acho que tudo isso traz todo um contexto, né, de encantamento que, para mim, assim, é o ápice. Então, associar isso a essa necessidade de falar sobre tubarões, a necessidade de trazer essa questão, né? Um oceano sem tubarão é um oceano menos saudável, é um oceano que vai entrar em declínio. O tubarão, como predador de topo de cadeia alimentar, ele desempenha um papel ecológico fundamental, porque ele controla as populações que estão abaixo. Então você imagina, né, a cadeia alimentar como se fosse uma pirâmide. Na base da cadeia você tem muitos indivíduos, e esses são comidos pelos seus predadores, que já são menos numerosos. E à medida que você vai subindo, em cada patamar desse da cadeia, você vai chegar num topo que vai ter muito menos indivíduos. E essa é a situação do tubarão. São
proporcionalmente menos numerosos, eles têm um ciclo reprodutivo mais lento, a população demora mais para recuperar quando há algum tipo de problema com a população, de alguma espécie de tubarão. Então a gente está falando de recuperação de populações levando muitos anos, talvez décadas, né? Então na hora que você tira muito desses elementos aqui, você vai aumentar a quantidade do que está logo abaixo e, por sua vez, vai desestruturar essa cadeia inteira. Então eles desempenham um papel fundamental, muito importante, estão muito agredidos hoje em dia, né? Estima-se que mais de 2/3 das espécies estão em algum nível de risco de extinção. Estima-se que mais do que 1/3 da quantidade total de tubarões do mundo já foi retirado, extinto. Então isso é bastante preocupante em termos de saúde global. Que técnicas em concreto é que vocês usam? São diversas técnicas, uma delas para exemplificar é o trabalho que a Bianca Rangel, que é a fundadora do projeto, está fazendo agora no momento, que ela está estudando as zonas de berçário. São zonas em que os tubarõezinhos pequenos usam, né, logo depois que nascem, para os primeiros anos de crescimento. Pegar agora, bate o recorde. Quebramos! Eles são. Esse já tá marcadinho, então a gente vai ver quem é e já vai soltar. Esse foi o que eu tirei de sequência. Pode soltar. Demoraram 1 minuto para pegar o tubarão. Esse já estava marcado, então eles já soltaram. Acho que a gente vai ter que pegar um outro que não esteja marcado. Mas esse já estava marcado, então é só para ver o que é e o que não é. Então ela vai capturar os tubarões, faz medição do comprimento, pesa, tira sangue, que ela faz uma análise fisiológica com vários identificadores, vários marcadores ali relacionados à saúde do tubarão. E ao longo dos anos a gente vai fazendo a recaptura, acompanha o crescimento, a taxa de sobrevivência, tem métodos para calcular, né, quanto está sendo o sucesso reprodutivo da espécie através dessa captura e recaptura. Eu já acompanhei o trabalho de biólogos em vários lugares do mundo, na verdade. Mas a diferença fundamental entre o que eu estou vendo aqui e o que eu já vi em outros lugares não são necessariamente os bichos, que sim, são incríveis. É muito interessante, muito especial você ter a quantidade de gente que você tem aqui olhando a captura dos tubarões, desmistificando várias coisas, porque as pessoas perguntam para os biólogos o que eles são, o que eles não são, se mortos, se não mortos, o que é, o que não é. Já nas tartarugas a gente viu isso, então é a conscientização que acontece vivendo a experiência. Isso é muito transformador. Mas o trabalho desses investigadores não é só consciencialização. Essa ilha está em constante mudança e, com o aumento do turismo, situações de conflito já aconteceram. O trabalho do Fábio e da Bianca, como o de tantos outros projetos nessa ilha, é também o de definir limites. E isso pode ser um trabalho espinhoso, mas necessário. Para que a placa ali? Justamente porque aqui na área do Parque Nacional Marinho é proibido voar drone, exceto para pesquisa. Então, como aqui a gente vem 6 vezes por semana, com muita frequência decola drone, né? As pessoas vêm e acham que aqui pode. Então a gente coloca a plaquinha já para reforçar que ela está associada à pesquisa. O tubarão tigre, que é o foco principal desse estudo, o tubarão limão, que é o animal mais frequente aqui dentro, e o tubarão lixa. E qual desses três é que, no fundo, fez com que a Bahia, com que não se pudesse nadar na Bahia e tudo mais? Porque a gente já viu muito tubarão-limão, o pessoal, olha o tubarão e tal, mas tipo, ninguém sai da água por causa do tubarão-limão. Assim, eu não acredito que tubarões sejam realmente agressivos ou comedores de gente, né? Comedores de pessoas. Se fosse, teríamos acidentes, mordidas todos os dias do ano. Porque eles estão aqui. Porque eles estão aqui e humanos frequentam as zonas marinhas no mundo inteiro, o tempo inteiro. Então, mas o que acontece é que algumas espécies têm um histórico de acidentes mais graves com humanos, né? E o primeiro lugar é o tubarão branco, que nós não temos em Noronha, o segundo lugar é o tubarão tigre, que nós temos em Noronha. E o tubarão tigre foi o que causou 2 incidentes
um pouco mais graves, não foram fatais, mas foram um pouco mais graves que aconteceram aqui nessa baía. Então isso trouxe a gente a fazer esse monitoramento para tentar entender melhor como que eles usam, por que eles vêm aqui, com que frequência, o que eles fazem quando eles estão aqui. E nesse trabalho a gente identificou que boa parte do tempo que o tubarão-tigre passa dentro da baía, ele passa caçando a tartaruga. E a atividade turística principal que acontecia dentro da água, aqui na Baía do Sueste, era justamente mergulhar com tartarugas. Então a gente tem uma confluência de objetivos, né? O tubarão atrás de tartaruga, as pessoas atrás de tartaruga. Então, pelo menos temporariamente, até a gente entender melhor se existe alguma época mais segura, se existe algum tipo de medida preventiva, a baía foi fechada. Então ela não está fechada em definitivo, mas as atividades dentro da água estão suspensas até a gente tentar entender e criar algum protocolo. Obviamente houve um pouco de discussão em relação a isso, porque algumas pessoas, guias, moradores locais, frequentavam muito aqui, né? Tinha de certa forma o ganha-pão em levar esses turistas para mergulhar aqui, e eles tiveram que se adequar e levar em outros lugares, tal. Aconteceu, tá tudo bem, eles continuam trabalhando. Não falta tartaruga não, também. Não falta tartaruga definitivamente. Me deu uma curiosidade aqui. Você tem um cajado pintado de branco e preto. Isso é um cajado ou ele é o que esse objeto que está ali? Isso é uma escala. Uma das coisas que a gente quer entender também é qual é o tamanho desses tubarões. E aí uma maneira que a gente criou de identificar isso, né, sem ter que pescar o animal para medir, é utilizando o drone, né, um processo que chama de fotogrametria, que a gente faz o seguinte: a gente filma o tubarão com a câmera virada para baixo, depois vem exatamente na mesma altitude para não ter variação e filma a escala também. Essa escala tem um tamanho conhecido, é 1,5 m, né, dividido aí em 2 segmentos de 75 centímetros. Então, utilizando um software no computador, depois a gente faz uma comparação entre uma coisa e outra e tem uma medida com bastante precisão do tubarão. Ok, então você consegue saber se tem um tubarão grandão lá dentro, se tem um tubarão que é filhotinho, não sei o que, com base só no drone. Você não precisa capturar o bicho, medir. Exatamente. Que épico. Posso ver? Pode, claro. Posso ver? É um pedaço de... tubo, é um tubo de PVC, é um tubo hidráulico de PVC, tampadinho, porque ele flutua. A gente coloca ele sempre na mesma linha da água, não pode estar muito alto ali na areia, a gente bota o mais próximo possível de onde começa a água e já é suficiente. Foi especial ver esse animal tão incompreendido, mas tão importante, do ar. Não é só porque estávamos assistindo os documentários que eu vi em criança ao vivo, mas também pelo contexto dessas filmagens. Quem trabalha com natureza sabe que é quase impossível marcar uma hora para captar imagens de seja lá o que for que a gente quer ver. Mas foi exatamente isso que fizemos com o Fábio. Marcámos uma hora e o tubarão estava lá, esperando por nós. Isso mostra a riqueza que esse mar tem para nos dar. É que o Mar de Noronha é um lugar de conexão. É um lugar de passagem para tantas espécies migratórias e casa permanente para muitas outras. E isso faz desse ecossistema um lugar extremamente competitivo, denso, rápido, colorido e camuflado, ao mesmo tempo. No fundo, um lugar em que tudo mostra que está pronto para o que der e vier. Já a riqueza do que está em terra é mais frágil. Estamos numa ilha, isolada, e o que evoluiu aqui aprendeu a viver com poucas influências do exterior. Até nós chegarmos. E foi para entender essa fragilidade que fomos conhecer a pessoa com o apelido mais apropriado para aquilo que faz: a Tai dos bichos. Em relação à extinção de espécies nativas, as espécies exóticas e invasoras elas são a segunda maior causa. Só perde para perda de habitat por nossa presença. Mas por que as espécies que chegam aqui, por exemplo, do continente e tal, por que elas têm uma vantagem comparativa? Por que elas ganham das espécies que já estão aqui? Algumas delas, não é? Isso, porque quando a espécie vem lá do continente, ela já é uma espécie adaptada a lutar pela comida, a lutar com outros animais. Então ela tem esse instinto de sobrevivência lá fora. Uma espécie que nasce numa ilha, ela basicamente aprendeu a viver nessa ilha, então ela não tem o instinto de se defender. Ela não tem nenhum tipo de outro animal que vai estar ali competindo naturalmente com ela. Tá todo mundo no seu lugar, tá todo mundo comendo a sua comidinha, ninguém briga. E aí quando chega uma espécie nova, essa espécie ela acaba tendo essa vantagem. Mas como é que os tejus chegaram na ilha? Bem, a teoria que a Tai me falou é de que eles chegaram por mão dos militares que trouxeram os tejus para controlar a população de ratos.
A questão é que eles não controlaram a população de ratos porque os horários deles de vida, digamos assim, não coabitam. Os ratos vivem de dia. De noite. Vou daqui, né? Bora. Os tejus vivem de dia e os ratos vivem de noite. Então meio que não funcionou e criou um problema. O teju, no caso, ele vai ser bem negativo, porque ele vai comer todas as outras espécies nativas e muitas dessas que só existem aqui. Sendo que o teju, ele tem em todo o continente brasileiro. Então, qual que vai ser mais importante a gente vendo nessa perspectiva, né? Na perspectiva de que a ilha é um lugar importante para várias espécies e não é importante para o teju. Para o teju existir, a ilha não é importante. Então, quando a gente começa a ver por esse outro lado um pouco mais separatista, a gente consegue realmente entender que não, essa espécie aqui, por mais que seja doloroso a gente estar ali trabalhando nessa situação, a gente vai fazer com que o animal ele saia desse lugar sofrendo o mínimo possível. Então, o teju ele vai sofrer realmente o mínimo possível para sair daqui, mas o cibito, a cucuruta, a mabuia, a tartaruga que ele come vai sofrer bastante. Ela vai sofrer uma pressão enorme só pela presença dele aqui. Então a gente tenta visar realmente esse peso, né? Que quando a gente vê todos ali na mesma linha, eles têm realmente, é um bicho como qualquer outro. Mas quando a gente pensa lugar, ambiente, o que aquele animal proporciona para o lugar, a gente vai conseguir separar isso, sabe? Esse que vocês injetaram é qual? Esse aqui é como se fosse um tranquilizante. Aí ele vai ficar um pouco mais relaxado. Aí depois, em seguida, a gente faz o que ele dorme e depois um que para o coração. Não foi o momento mais divertido da viagem. Mas se a gente só mostrasse os momentos divertidos quando a gente viaja e quer falar sobre projetos de impacto e conservação, nós íamos, no fundo, estar contando uma mentira. E não só eu acho que isso não é legal para quem conta, da perspectiva de quem conta uma história, não é? Não é confortável para quem está fazendo um documentário só falar de uma parte quando sabe que existem outras. Também, no que toca à missão por trás dessa história que nós estamos contando, nós íamos estar cometendo um erro, porque falar de impacto significa falar de toda a verdade, mesmo da verdade que às vezes dói um pouco. Enfim, a verdade tem muitos ângulos. A gente tem que mostrar a todos. E agora a gente vai mostrar um talvez um pouco mais feliz, igualmente necessário.
esse não é o único exemplo de como Noronha tem sido impactada por aquilo que nós fazemos. A cada momento, a ilha e as suas pessoas têm que tomar decisões sobre qual o caminho a seguir, qual a direção a tomar. Mas, para mim, ou para qualquer pessoa que viva a ilha através do seu propósito original, aliar turismo à conservação, Noronha ganha um significado muito claro. A vida é dura para quem é mole. Olha isso, altos tubos o dia inteiro. Todo mundo se deu bem, menos eu, mas imagina, pronto, é assim. Então, eu acho que isso é o que você vem procurando quando você sai de um lugar assim, sei lá, mais cheio de prédios e não sei o que. É essa imagem que você tem na sua imaginação, nos desenhinhos que você fazia no caderno da escola, o surfzinho, a onda perfeita, a água azul. E isso existe. Não existe em todo lugar, mas existe. Aqui existe. Não tem como o dia ficar melhor, né? Não. Assim, depois de hoje, de ontem e hoje, né? A gente tava ali no line-up pegando tubo, aí passou o brother de barco. E aí eu falei, meu irmão, sai daí, brother, vem pra cá, vem pegar onda. Ele falou, meu, eu tô pegando teu peixe, tá? Mas você já tinha combinado ou foi meio que ali? Ele é um brother que sempre leva peixe pro Benedita, tá ligado? Então... E caiu bem na hora certa. Você tenta fazer esse tipo de cena, tipo, sei lá, quando você sabe que tem um fornecedor local, que tem alguém que pesca, que tem alguém que pega os frutos, que tem... Isso existe? É muito difícil aqui, né, cara, porque tem muitos restaurantes e a pesca não consegue abastecer 100%. Todo mundo, daí todos os restaurantes saírem. Mas aí, às vezes, a gente tem amigos, né, cara, que acabam trazendo peixinho daqui. Pô, pra mim seria o melhor dos mundos se eu conseguisse trabalhar só com peixe daqui. Não é uma realidade, a gente acaba usando o sistema de pesca de Natal, que é bem importante também, tem uma pesca muito massa lá, e acaba trazendo peixe pra cá. Claudinha. Como é que uma ilha tão pequena conseguiu ser tão divertida, tão linda, tão interessante, mas também tão importante e nos ensinar tanto sobre algo que não diz respeito só a Fernando de Noronha, mas talvez a realidade que nos toca a todos, vivida num pequeno mundo dentro de um mundo. O que eu senti de especial vivendo esse lugar é que ele pode ser um ponto de partida incrível para olhar para outros lugares e entender o que correu bem e o que correu mal e o que se está fazendo em relação a isso. Porque sim, nós aprendemos que a ilha não fez tudo certo ao longo do seu caminho, mas ela também é uma ilha viva, uma ilha cheia de gente, uma ilha que ainda não chegou ao fim do seu percurso, pelo contrário. Ela é e será uma ilha em mudança, esperamos nós, muito depois de nós passarmos por aqui. E isso significa que vão existir caminhos muito complexos. Significa também que o caminho que se percorreu até agora, por tudo o que nós vimos, parece ter um balanço infinitamente mais positivo do que negativo. E nós vivemos isso tudo da perspectiva de quem está fazendo as coisas já. Viver a ilha pelos olhos dessas pessoas foi o que nos trouxe a noção de que, quando visitamos esse lugar, podemos não visitá-lo só para nós. Podemos olhar para ele, viver tudo aquilo, mas também, da mesma maneira que nós estamos contando essa história para uma câmara, que eu espero que chegue a muita gente, qualquer um que visita Fernando de Noronha pode levar uma história para casa. Pode levar a história de quem não esteve só nas praias, não esteve só nas festas, não esteve só vivendo essa natureza incrível para si próprio, mas também quase como um mensageiro. Um mensageiro que chega à ilha, absorve a ilha, absorve as coisas incríveis que as pessoas estão fazendo pela ilha e, como uma semente, dissemina aquilo que viveu por aqui em vários lugares. Talvez isso dê não só a Fernando de Noronha esse futuro que quem mora aqui quer para a ilha, mas tem um poder de transformação em outros lugares. Que a semente que se trouxe do meio do Atlântico seja uma semente que cresce em outros lugares, transforma outros lugares.
isso seria muito bonito. Para mim, é a maneira de ir embora desse lugar.